texto que nós vamos trabalhar hoje está aqui na tela. Atos capítulo 8. Peço que você abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Nós vamos ler do verso 26 ao verso 40. Uma passagem muito conhecida de alguns, mas talvez pouco pregada. Então, eu queria trazer uma exposição bíblica para você nessa noite, a respeito de Filipe e o eunuco, tá certo? O tema da mensagem de hoje é um encontro transformador. Atos capítulo 8, do verso 26 ao verso 40. NVT, obrigado. Leiamos na tela, me acompanhe nessa leitura em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. E ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. E estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosquiadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Senhor, a Tua palavra foi lida. Nosso desejo nessa noite é que ela fale aos nossos corações. Só ela tem o poder de transformar, só ela tem o poder de libertar, só ela tem o poder de curar. Usa o Teu servo, apesar dele, para a louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Meus irmãos, vejam só. Filipe, o evangelista, esse que foi citado no texto de Atos, escrito por Lucas, o médico, aquele que não foi discípulo de Jesus, ele escreve o livro de Atos. Ele escreve o livro de Lucas, escreve o livro de Atos, para narrar a história da igreja. Os jovens estudaram aqui 1 ano e 7 meses, verso a verso, a história do livro de Atos, porque trata da história da primeira igreja batista de Aracaju. E nós fizemos uma linha cronológica para mostrar que tudo começa lá, a história da igreja, passa pelos pais da igreja, avançam mais um tempo, chega até nós o tempo de hoje. Se nós temos acesso a tudo que nós temos hoje, é graças a o Filipe também, que saiu pregando as boas novas do Evangelho. Mas esse Filipe, você também encontra ele lá em Atos capítulo 6, porque ele foi um dos diáconos escolhidos para servir aquela comunidade, servir a igreja. E devido à grande perseguição contra a igreja, liderada por Saulo de Tarso, após o martírio de Estevão, que se conta lá em Atos capítulo 7, Filipe estava entre os cristãos que se dispersaram. Eles se encontravam ali, mas aí houve o martírio de Estevão. Estevão morre ali diante dos olhos de Saulo de Tarso, diante de Filipe, e aquilo causou muita angústia e muito medo em algumas pessoas, então eles se dispersaram daquela região. E eles fugiram de Jerusalém para regiões da Judéia e Samaria.
O ministério de Filipe em Samaria foi uma resposta ousada à perseguição em Jerusalém. Nós lemos agora do verso 26 ao verso 40, mas se os irmãos fizerem uma leitura depois em casa com calma, vai ver que do capítulo 8, esse que nós estamos lendo, do verso 1, começa a citar a história de pregação de Filipe em Samaria. Esse que foi escolhido para pregar aos gentios. E enquanto a fé enfrentava adversidades, ou seja, enquanto um foi morto, enquanto o evangelho era perseguido, Filipe pregou corajosamente o evangelho na cidade, atraindo atenção com sinais e maravilhas, como diz no versos 6 e 7 do capítulo 8. Então, mesmo em meio à tensão, a mensagem de Jesus ressoou profundamente. Quando nós estávamos estudando a história da igreja, o livro de Atos, eu falei aos jovens que todas as vezes que os irmãos foram pesquisar sobre a história da igreja, todas as vezes que houve uma grande perseguição, a igreja de Cristo avançou. Todas as vezes. Então, o povo de Deus, aquele que é o verdadeiro cristão, aquele que tem a convicção clara, assim como Eunuco teve e disse Jesus Cristo, é o único Senhor e Salvador. Esses, em tempo de perseguição, não ficam acomodados e cruzam os braços. Eles saem para anunciar a verdade do Evangelho. Durante a sua pregação do Evangelho, muitos milagres ocorreram e demônios foram expulsos. Está lá em Atos capítulo 8, verso 7. Então, houve grande alegria naquela cidade e muitas pessoas foram batizadas. Está lá no verso 12. A gente sabe a história do eunuco porque é uma história relatada, porque aqui houve vários milagres que nós vamos ver daqui a pouco. Mas o capítulo 8 traz para mim, a partir do verso 12, que várias pessoas, enquanto Filipe pregava, eram batizadas. O caminho natural do evangelho, daquele que é cristão. As notícias do trabalho evangelístico realizado por Filipe chegaram até os apóstolos em Jerusalém, que acabaram enviando para lá Pedro e João. Vai ver o que é que está acontecendo naquele meio. Está tendo alguma coisa lá, tem um jovem pregando o evangelho, causando um alvoroço danado, vai ver se isso realmente é o evangelho de Cristo. E eles chegam lá, e o verso 14 do capítulo 8 diz para mim e para vocês que eles chegam lá e se deparam com aquela situação daquele jovem pregando o evangelho com tanto vigor. Mais tarde, entra na história que nós acabamos de ler, Filipe, seguindo a ordem de um anjo do Senhor, no verso 26 vai dizer, partiu em direção ao sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ali encontrou um eunuco etíope, a quem orientou acerca da fé em Jesus, anunciando o evangelho de Cristo e explicando a passagem do livro do profeta Isaías. Após batizar o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou repentinamente Filipe, de modo que o eunuco não viu mais. Isso aqui foi um milagre. O texto é bem claro em dizer que Filipe só vai àquele local para pregar o evangelho ao eunuco. O anjo do Senhor diz, vai para o sul. Filipe não ia para o sul. Filipe ia para o norte, para o local que ele vai depois. Mas o anjo do Senhor diz, vai primeiro para lá, você tem uma missão a cumprir. Filipe então foi arrebatado e pelo Espírito até Azoto, onde anunciou o evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. Meus irmãos, Filipe, tal como outros diáconos, que é descrito pela Bíblia em Atos capítulo 6, era um homem de boa reputação, era um homem sábio, repleto do Espírito Santo. Atos capítulo 6, verso 13. Filipe, então, ele ouve a voz de um anjo do Senhor com uma ordem primeiro, ele não questiona. Filipe apenas obedece, pois aquele que tem uma vida de dependência do Senhor, sabe que tudo que Deus ordena tem um propósito específico. E nessa história, o propósito de Deus era fazer com que o eunuco fosse transformado e trazido à vida. Por isso que o tema da mensagem é um encontro transformador. Aqui a gente tem alguém que é agente de transformação, que é o Filipe, e alguém que é o receptor da mensagem, sedento pela verdade do Evangelho. A gente olha para o etíope, para o eunuco oficial, alto padrão do reino da Etiópia, e a gente acha que isso é uma história mirabolante, ou acha que isso não acontece quase que diariamente. Mas em sua vida passa pessoas diariamente sedentos, tão quanto o etíope. Na sua vida, ao seu redor, no seu trabalho, na sua venda, no seu
ambiente, naquilo que você faz no dia a dia. Passam diversas pessoas sedentas pela verdade do Evangelho. Várias pessoas. Pessoas que não querem, talvez, que você fale primeiramente sobre o Evangelho. Elas estão tão sedentas que elas mesmas chegam até você para que você já explique sobre o Evangelho. Como foi o caso de Filipe. A grande questão é como Filipe foi usado por Deus para viver esse encontro transformador. As coisas não aconteceram de qualquer jeito. Não foi de qualquer jeito, ou não foi do jeito que Filipe queria. Muito pelo contrário. Filipe nem ia para aquela estrada ao sul. Quem mandou ele para lá foi o anjo do Senhor. Então vejam, meus irmãos, que interessante. Esse eunuco era um alto oficial, um homem muito respeitado, e que possuía uma posição de influência na corte da Etiópia. Ele era tesoureiro. A Bíblia, o versículo que nós acabamos de ler, diz que ele era tesoureiro da rainha Candace. Mas ele ainda não conhecia quem era o Salvador. E olha que interessante. O eunuco até buscava, e devido à sua riqueza, ele adquiriu o livro de Isaías. Porque os irmãos devem saber que no tempo do Filipe, pouco antes ali de se formar depois o cânon bíblico que você tem na sua mão, só quem poderia ter acesso às Escrituras era quem era dotado de riqueza. Era caro você ter os pergaminhos. A Bíblia não era compilada como nós temos hoje. Isso foi muitos anos e anos depois. Então, para adquirir aquele recurso, o livro, precisava ser alguém de um padrão mais alto. E ele vai lá e compra. O texto vai dizer que ele estava retornando da adoração em Jerusalém. Porque Jerusalém era o local específico da adoração. Não poderíamos nos reunir como estamos reunidos aqui na Rua Laranjeiras. Tinha que ser em algum local que todo mundo iria adorar ao Senhor. Era Jerusalém. Então ele retorna. Ele vai adorar, ele retorna. Ele ainda não entende que Jesus Cristo era o único suficiente salvador da vida dele. Mas ele estava tateando alguma coisa. Ele compra o livro. Ele lê o pergaminho. Lê a passagem do profeta Isaías. E então paira uma dúvida no ar. Ele compra o livro de Isaías e no ímpeto de conhecer mais a Escritura, ele começa a ler em voz alta. Algo que não é muito comum. Eu não sei se você tem esse costume de comprar um livro, ir para um ambiente e ficar lendo em voz alta. Não é algo comum, meus irmãos. Principalmente falando de um deserto. Praticamente ele iria falar sozinho. Ninguém iria ouvir. O texto vai dizer que o Espírito Santo de Deus fala com Filipe. Filipe, apressa os passos. Vai ao lado da carruagem. Pergunta se aquele rapaz, ele está entendendo aquilo que ele está lendo. Agora Filipe não precisa mais de um anjo falando por ele. O próprio Espírito Santo fala ao seu coração, informando o porquê que ele tinha sido enviado àquele local. Diante dessa introdução, eu quero deixar ao coração dos irmãos algumas lições que esse texto traz para mim e para você no tempo de hoje. Porque talvez o Senhor tenha direcionado você a um local específico e você ainda não tenha entendido aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Talvez o Senhor tenha direcionado você a caminhos novos que você ainda não entendeu o porquê disso acontecer na sua vida de maneira às vezes tão repentina. Quero dizer que esse encontro transformador só aconteceu porque Filipe, ele teve algumas características que eu quero que eu e você saiamos nessa noite, entendendo que características são essas. Primeiro, é que para ter um encontro transformador, o Filipe, ele foi sensível à voz do Espírito Santo. No verso 29 do texto que nós lemos, vai falar um pouco sobre isso. Verso 26, perdão. Vai dizer que o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Primeiro, ele ouve a voz do anjo. Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que dizer aqui é que a voz do Senhor para a nossa vida ela é inconfundível. Quando o Senhor manda os seus emissários, o anjo dele, para poder enviar e falar sobre a respeito daquilo que tem que ser falado, nunca haverá dúvida em seu coração. Se você duvida daquilo que o Senhor colocou na sua mão, talvez não tenha sido o Senhor. O Espírito Santo ele não vem dividir, ele vem para poder testificar. Ele traz afirmação e não divisão e discórdia. É um Deus que afirma.
Então Filipe ele é sensível à voz do Espírito Santo. O anjo instrui a Filipe: levanta-se e vá para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A menos que Filipe tivesse, olha só, meus irmãos, a menos que esse Filipe tivesse um relacionamento vibrante com o Espírito Santo, ele poderia facilmente ter desconsiderado a orientação do anjo. Só alguém que tem intimidade com o Senhor ouve a voz do Senhor e cumpre aquilo que tem que ser cumprido. Quem não tem, ouve até a voz, mas desconsidera e não a cumpre. E meus irmãos, quando somos sensíveis à voz de Deus, percebemos que todos que estão ao nosso redor são pessoas que Deus envia para que sejamos agentes de transformação. Todos que têm um encontro com você e comigo e ainda estão mortos em seus delitos e pecados, espera ansiosamente que você gere vida através de suas ações e de suas palavras. O autor de Provérbios vai dizer em Provérbios capítulo 18, verso 21, algo, texto muito conhecido. A boca, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Por isso que às vezes nós precisamos abrir mais a nossa boca para abençoar o irmão. Lembro de algo, fiz lá no retiro, no Repiba, disse recentemente, às vezes nós temos dificuldade em abrir a nossa boca e abençoar o irmão, então faça agora, abra a sua boca, abençoe o irmão, lance palavras de bênção sobre a vida dele, faça que o Senhor fortaleça, fale, abra a boca, abençoe o seu irmão. Às vezes nós usamos a nossa boca para tanta coisa, menos para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Abençoe. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Nossa boca tem poder de vida e morte. Você vai viver aquilo que você fala. Em outra versão, na NVT, eu estou com a área aqui, mas em outra versão na NVT diz que aquele que fala muito pode cair em ruína. Por quê, meus irmãos? Porque nós devemos cultivar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo para ouvir a sua voz. Senão você vai ouvir tantas vozes que você não vai conseguir discernir qual é a voz do Senhor. Isso requer uma intimidade. O Espírito Santo se comunica através das Escrituras ou das circunstâncias. No caso do etíope, o Espírito Santo se comunicou com ele através da palavra. Ele estava lendo o livro de Isaías e o coração do etíope já queimava. O que é que está acontecendo aqui? No caso do Filipe, que ele já tinha tido um encontro com Jesus, lembram desse Filipe? Pode vir algo bom lá de Nazaré? E o Senhor diz, vem ver, vem. Então ele vai ver e depois ele sai anunciando de fato a verdade. O Espírito se comunica através das Escrituras e das circunstâncias. E devemos permitir que Ele cumpra a sua vontade em nossas vidas. A pergunta que fazemos, que devemos na verdade fazer, é se nós estamos sendo sensíveis, meus irmãos, à voz do Espírito Santo. Qual é a voz que você tem ouvido? A voz do Espírito Santo. Aquela voz inconfundível que diz para você talvez sair de algo, entrar em algo, para você tomar algumas decisões que às vezes nem você mesmo entende aquilo, mas o Espírito Santo do Senhor nos conduz. Às vezes é difícil, meus irmãos. Podemos negar. Mas ser sensível à voz do Espírito Santo, com toda certeza, nos trará grandes benefícios. Esse é o primeiro ponto. Só houve um encontro transformador, porque Filipe foi sensível à voz do Espírito Santo. Mas também só houve um encontro transformador, porque esse Filipe foi obediente ao Espírito Santo. Ele não só ouviu, mas ele foi obediente. No verso 29 e 30, a palavra do Senhor diz assim: então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se da carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreendes o que lês? Tem um livro que eu li no seminário, na verdade eu fiz uma resenha no seminário, na matéria de hermenêutica, um livro chamado Entendes o que Lês, de um teólogo pentecostal chamado Gordon Fee. Ele não é nenhum calvinista, mas eu acredito que respeitados pelos calvinistas, pelos reformados. Um teólogo neopentecostal, Gordon Fee, ele escreve esse livro, Entendes o que Lês.
nada mais é do que pegar as Escrituras e tentar te trazer luz de uma forma mais clara e objetiva aquilo que é a verdade do Evangelho. Mas Filipe foi obediente. O Espírito Santo diz, vai até a carruagem e vê o que é que está acontecendo naquele lugar. Quando Filipe chega, ele ouve o eunuco lendo em voz alta o livro do profeta Isaías, e ele faz algo simples. Meus irmãos, não tem algo extraordinário, ele faz algo simples. Por acaso você está entendendo o que você está lendo? É como se você olhasse para alguém que está lendo as Escrituras e você dissesse, você está precisando de auxílio, eu posso te ajudar aqui em algo mais. Mas venhamos e convenhamos, meus irmãos, até dificuldade em ajudar o nosso irmão a ler a palavra, nós temos também. Pasmem, até eu e você, às vezes, podemos ter essa dificuldade e guardar debaixo do tapete do nosso coração. Eu e você. No estudo bíblico de terça-feira, agora, recente, a diaconisa Raquel ministrou o estudo, e no final a irmã fez algo interessante. Ela disse, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se essa pergunta é besta demais, mas fico até cheia de dedo para fazer a pergunta. No final, a diaconisa Raquel falou, e eu também endossei, não existe pergunta inocente. Toda dúvida é uma dúvida no coração, ela precisa ser tirada. Por mais que para você seja algo simples, para o outro não é. Então tudo tem que ser perguntado. Está entendendo o que você está lendo? É isso mesmo que a Bíblia quer dizer? Então, pastor, todas as vezes que eu for ler a Bíblia, eu tenho que pedir orientação a alguém? Não todas as vezes, mas a grande maioria das vezes que nós lemos a Bíblia, abrimos essa Bíblia, às vezes ficam algumas dúvidas em nosso coração. Sejam sinceros comigo. E a gente talvez guarde essa dúvida debaixo do nosso coração, do tapete do nosso coração, e vamos viver a vida. Não. Por causa de uma passagem, o eunuco foi transformado. E olha que interessante. Guiado pelo Espírito Santo, Filipe percorreu a estrada deserta de Jerusalém a Gaza, onde encontrou o etíope oficial que retornava de sua peregrinação em Jerusalém. A voz divina instruiu Filipe a se unir à carruagem. Com prontidão, Filipe obedeceu e falou com aquele homem. Filipe proclamou o evangelho ao oficial e batizou-o, não mostrando qualquer preconceito contra o etíope oficial, que era um estranho. Ele nunca talvez poderia ter cruzado com um oficial etíope. Duas nacionalidades totalmente opostas. Mas ele não se opôs a isso. E olha que interessante, meus irmãos. A história registra, isso não sou eu, é a história da igreja. A história registra que a Etiópia foi uma das primeiras regiões do mundo a abraçar oficialmente o cristianismo. Podem dar um Google depois. Uma das primeiras, a Etiópia. A fé cristã na Etiópia remonta ao rei Ezana, um dos primários reis mais antigo do reino Aquissumita, que foi um dos primeiros a adotar essa fé. Muitos atribuem essa aceitação de Cristo na Etiópia a esse oficial que recebeu o evangelho, e o texto vai dizer que ele retorna à sua cidade, e pode ter plena convicção que ele não retorna e guarda aquilo no coração, ele fala daquela verdade a outros. Filipe teve apenas um breve encontro com um funcionário da rainha, sem saber o impacto que ele teria sobre o indivíduo e principalmente sobre uma nação. Você nunca vai saber, e talvez você nunca vai ver frutos que um dia você plantou. O tempo passa e talvez você nunca veja esse fruto. Mas uma coisa é certa: em Cristo passe anos e anos e anos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e os frutos no Senhor vão ser gerados. Você pode não ver, mas outros verão. Se nós estamos aqui hoje, meus irmãos, 2025, nós devemos muito a esses homens. Eu disse isso aos jovens. Hoje é confortável.
Eu disse a eles, talvez a gente, pensando nisso, pensamos num projeto chamado Imersão, onde a gente sai daqui e vai para algum lugar muito longe, vê gente muito carente, vê gente sedenta do Evangelho, para poder dizer, isso aqui é realidade, não a nossa. Nós temos um benefício muito grande de ser cristão. É isso aqui que é a verdade do Evangelho. É isso aqui. É cômodo, é confortável. O que nós não podemos perder de vista é a beleza do Evangelho que foi pregado por Filipe. Essa beleza do Evangelho que um dia nos alcançou. Um dia estávamos nas trevas e hoje estamos em sua maravilhosa luz. Foi porque alguém abriu a boca para mim e para você e disse, você entende o que lê? Você entende o que você está lendo? E alguém trouxe luz àquilo que foi lido. Então, meus irmãos, talvez não saibamos o que Deus realizará através de nós. Não saibamos. Mas uma coisa é certa, o Senhor faz prosperar. É o Espírito Santo quem nos envia até eles, porque podem ser transformados. Olhem só, o Espírito Santo pode nos levar a pessoas que nós seremos agentes de transformação. Não salvamos nem transformamos ninguém. Somos agentes de transformação. E talvez você fale do Evangelho a uma pessoa, e aquela pessoa levará multidões a Cristo. Mas nunca saberemos o impacto disso. O que eu e você precisamos fazer é pregar. É pregar. A pergunta que fica também ao nosso coração é, você está disposto a compartilhar o Evangelho com aquela pessoa a quem o Espírito Santo está incomodando você já há um certo tempo? A pergunta que fica é por que você não foi ainda? Por que você não falou ainda? Por que a sua boca continua fechada? Por que o seu coração continua endurecido? E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, vai. Abre a boca. Fala a verdade do Evangelho. Pergunta se essa pessoa está compreendendo o que está lendo. Sai desse comodismo. Sai dessa vida mesmice. Avança esse degrau. Meus irmãos, se houve um encontro transformador, foi porque Filipe foi obediente ao Espírito Santo. E por último, se houve um encontro transformador, foi porque Filipe, ele teve um coração de servo. Pode passar, até aqui não está indo mais não. Ele teve um coração de servo. Está lá do verso 30, na parte B, e no verso 31, ele diz o seguinte, Filipe prontamente perguntou, você entende o que lê? O Senhor compreende o que está lendo? No verso 31 diz, o homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Filipe prontamente teve um coração de servo. Ele pergunta, você compreende o que lê? Não. Então vem cá, me diz. E prontamente o texto vai dizer que ele sobe a carruagem e anuncia as boas novas do Evangelho. Sabe o que era anunciar as boas novas do Evangelho? O texto seguinte, 32 do seu, vai dizer, ele anuncia Jesus. O eunuco pergunta, esse profeta está falando dele ou ele está falando de alguém? E o texto vai dizer que Filipe apresenta Jesus. Aquele que um dia ele teve um encontro. Filipe vai dizer, não é sobre ele está falando sobre alguém. Esse alguém, eu tive um encontro com esse alguém. Esse alguém, ele me tirou de um local onde eu nem imaginava e me colocou aqui. E esse alguém quer também fazer isso com você. A verdade do Evangelho pregada não precisa, meus irmãos, de muito arrudeio, como diz o popular. Lembro-me bem, alguns aqui vão lembrar, eu quando era pequeno, não que eu seja grande, mas em idade menor, eu via um testemunho na minha casa de um ex-bruxo chamado Tio Chico, e aquilo ficava no meu coração, meu Senhor, como pode alguém ter passado tantas coisas e vivendo o Evangelho? Depois de adulto, entender um pouco mais do Evangelho, sei que muitas coisas que foram faladas ali realmente não correspondem com aquilo que deveria ser a verdade do Evangelho. Por quê? Porque entendo que testemunho era como você era
e como Deus deixou você. Testemunho não tem que ser feito para exaltar outro que não seja Cristo. Eu era assim e Deus agora me fez assim. Ponto. Isso é testemunho. E não porque ficar dizendo coisas mirabolantes, não. A vida do Evangelho, o poder transformador do Evangelho, passa de quando você tinha uma vida antes de Cristo, houve um encontro transformador, e agora você tem uma vida depois de Cristo. Depois de Cristo. Ontem, conversando com os pastores, junto com a turma de membresia, alguns vão batizar, e eu disse que o símbolo, significado para nós do batismo por imersão é porque ali morre alguém. E quando levanta das águas, nasce um novo homem em Cristo Jesus. O teólogo Martinho Lutero, disse que ainda assim o velho homem ainda sabia nadar, porque de vez em quando a gente deseja fazer com que, o velho homem volte à sua natureza. Mas nós precisamos matar todos os dias os nossos desejos e vontades. Aquele que morreu ali afogado não pode ressuscitar a todo momento. Nós precisamos pedir ao Deus que tenha misericórdia do nosso coração. Porque Filipe, ele teve um coração de servo. O alto oficial do serviço da rainha Candace era um sincero buscador da verdade. Esse etíope era um buscador da verdade. E olha que interessante. Intrigantemente, ele lia em voz alta o pergaminho do profeta Isaías. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de pesquisar ou pegar em um pergaminho. Sabe que não é como você está com a sua Bíblia aberta. É grande. É rolo. E mesmo assim ele está lá desenrolando e lendo em voz alta, sedento pela verdade do Evangelho. Filipe, com um coração de servo, proclamou as boas novas de Jesus, está lá no verso 35. Conduzindo a uma transformação notável. E olha que interessante. O encontro culminou com o batismo do etíope, o oficial, em nome de Jesus, marcando a sua entrada no reino de Deus. O eunuco estava tão sedento que ele disse: Filipe, eu creio nessa palavra. Aqui tem água. O que é que me impede de ser batizado? Aqui entra um paradoxo em muitas coisas, porque na nossa tradição, e venhamos e convenhamos, existe tradição e tradicionalismo. Toda tradição ela tem sua bondade, sim. Tradição ela é conservada, ela passa de ano após ano. A gente tem que se conservar, mas o tradicionalismo não é tão legal. Nós temos a ideia hoje ainda de que só pastor batiza. E se outra pessoa batizar, não é aceito por Deus. Não. Nós temos uma tradição boa dos pastores batizarem por organização, porque são realmente os mensageiros enviados do Senhor, homens que foram chamados por Deus para serem boca do Senhor nesse tempo. Então eles instruem e batizam. Mas aqui não existia ainda. Filipe não era pastor. Mas ele tinha um coração convertido e ele diz ao eunuco: nada te impede. Desceram e o eunuco foi batizado. Tem regiões que vocês vão ver, principalmente em missões, como foi passado aqui, não existe pastor. Aquele que prega a verdade do Evangelho é aquele que batiza nas águas. Eu, particularmente, acho muito bonito aquele que fala de Jesus para alguém, aquele outro se converte, ele discipula esse alguém, e depois do batismo, o pastor concede a bênção daquele que discipulou batizá-lo. Eu acredito, não sei vocês, mas para mim não teria alegria maior, e não tem ainda, de que você discipular alguém, depois você mesmo batizar aquele alguém e dizer: Senhor, aqui é teu. Foi selado pelo teu Espírito Santo, aqui é teu. Eu fui apenas agente de transformação. Não tem coração que aguente uma emoção nessa hora. Você vê alguém como ele era, e alguém agora como ele está sendo, e você ser participante disso. Então, meus irmãos, essa narrativa toda que nós acabamos de ler, não apenas destaca a prontidão de Filipe em seguir a orientação divina, mas também a sede de conhecimento do etíope oficial. E mais,
a eficácia do Evangelho em alcançar corações sedentos pela verdade. O poder do Evangelho de Deus está procurando, gritando aos quatro ventos: quem são aqueles que desejam ouvir as boas novas do Evangelho? Precisa ser pregado, precisa ser falado. E como cristão, Filipe sabia que para entender as Escrituras, era necessário conhecer o dono das Escrituras. O etíope diz, ele era como uma ovelha muda, que foi levado pelos tosqueadores. A famosa passagem do profeta Isaías. Como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro, não abriu a sua boca. Foi pisado, transpassado, moído por nossas transgressões, feridos por nossas iniquidades. O castigo que estava a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele lê isso e pergunta: de quem esse homem está falando? É dele mesmo ou ele está apontando para alguém? Filipe só sabia que ele estava apontando para alguém porque Filipe também conhecia o dono daquelas escrituras. Não tem como nós pregarmos o Evangelho sem conhecer a verdade do Evangelho. Senão serão palavras ao vento. Evangelho se prega com a verdade do Evangelho. Experiência pessoal serve apenas para embasar a verdade do Evangelho. Mas Evangelho prega com a palavra de Deus. Um verdadeiro coração de servo, disposto a ajudar, deixando todas as diferenças, pois o que unicamente importava para Filipe era que aquele homem compreendesse que Jesus, Cristo, era o único Salvador e Filho de Deus. Meus irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo a você que o eunuco nunca mais foi o mesmo depois daquele encontro transformador com Filipe. A euforia foi tão grande que no mesmo instante ele queria ser batizado. A experiência real com Cristo é tão extraordinária que quase sempre é impossível de ser compreendida. Às vezes você chega a estar em êxtase. O que é que está acontecendo, Senhor? É um coração queimando quase que diariamente, segundo a segundo. Senhor, que sede, que alegria. Conversando com os pastores lá em Repiba, no nosso retiro espiritual, eu não sei se os irmãos estão sabendo, eu acredito que sim, alguns até mais informados. Nós estamos passando por uma crise pastoral no Brasil. Não se levanta mais jovens para querer ser pastor. N fatores. Lembro-me bem que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando eu comecei a engatinhar por esse caminho do pastorado, não vou dizer que 100%, mas 95% das pessoas que vieram falar comigo foi dizendo: sai daí. Não vai para isso. Sai daí. Ainda tem aqueles, graças a Deus, que vai lá. Se é isso aí, vai. E sabe o interessante? Os 95% que me disseram não vai, não estava falando para o meu mal. É porque olha as devidas circunstâncias da vida e vê o quanto o pastor sofre e diz: não vai viver essa vida. Não vai, eu não desejo isso para você. Lembro de uma fala de meu pai dizendo: você viu o que aconteceu com o pastor João? Pastor nosso em Maruim, não vai fazer isso com você. Não faz isso com a gente. Só que, meus irmãos, essa crise existe por um motivo. Primeiro, a igreja ela não se posiciona mais para poder fazer com que a liderança jovem alcance alguns caminhos que precisa dos mais velhos que estão sentados aí. Orientar. Vai lá. Precisa de pessoas como você. Jovem assim, que não negocia os seus princípios, os seus valores. Nós precisamos de pastores assim, que não negociam a fé. Porque o que nós vemos hoje é pastores que são levados por ventos de doutrina. Pastores. E aí, conversando com eles, o pastor Jabes Filho disse algo interessante. Ele disse: você já parou para pensar que a geração que você vai pastorear agora é a geração de filho de crente? Esse pastor é verdade. E não tem geração mais difícil, meus irmãos, que eu posso dizer para vocês aqui, tem vários de vocês. Filhos e netos de crente. Sabe por quê? Porque já conhece a verdade. Talvez de uma maneira errada, mas conhece a verdade.
A gente vai falar de alguma coisa, eles já sabem. A gente vai criticar alguma coisa, eles já conhecem. Às vezes até em casa o testemunho não é dado como deveria dar. Então você lidar com essa gente é difícil. E aí, conversando sobre transformação, eu disse, sabe o que necessita? Nos filhos de crente, que não é crentinho, precisa de um encontro transformador com Cristo. Porque, queridos, assim como o etíope, aquele que tem um encontro genuíno com Cristo, o coração não para de queimar. Não para não, meu irmão. Você pode até passar por problemas e adversidades e achar que Deus esqueceu de você, mas Ele continua do seu lado, segurando sua mão, te dando força para seguir essa caminhada. É assim com Cristo. Então, queridos, o eunuco, ele chega morto ao encontro com Felipe. Mas ele foi transformado e ele saiu com vida. E não foi uma vida terrena, não foi uma vida passageira, não foi uma vida de luxo, de poder, de reconhecimento, de privilégios, de fama. Não. O eunuco sai de lá com a vida eterna ao lado daquele que ele mesmo reconheceu ser o Filho de Deus. É um encontro de alguém que chega morto diante de você e você gera vida na vida de alguém. A vida de Filipe foi um instrumento usado por Deus para gerar vida no eunuco. Deus honra a quem vive um testemunho verdadeiro, gerando conversões a partir de suas ações e palavras, para que a fé dos novos convertidos seja fundamentada na verdade, que está ligada àquele que proclamou a verdade. Deus honra a quem vive um testemunho fiel, prega a palavra fiel, vive na prática a fidelidade disso. Os outros que vão olhar vão dizer, aquilo que eles pregam realmente é a verdade do Evangelho. Eles eram assim e agora não são mais. Então, meus irmãos, lembre-se de uma coisa: nunca cobre vida de quem está morto. Somente os que estão vivos no Espírito podem gerar outras vidas semelhantes. Pastor, isso é forte? Sim. Tão forte que Jesus falou com Nicodemos em João 3. Conhecemos o João de missões aqui, o texto de missões, o versículo, João 3,16. Mas João 3, de 1 a 15, tem a passagem de Nicodemos e Jesus. E Jesus diz a Nicodemos, Nicodemos, você nunca vai entender o que é espiritual se você não for espiritual. Nunca você vai conseguir compreender o que é espiritual se você não nascer de novo. Você precisa entender o que é o espiritual. E me entendam, meus irmãos, se eu estou pregando aqui, se pastores pregam ao redor desse mundo dia após dia, e nenhuma palavra entra no seu coração, uma coisa eu posso te dizer, não por mim, mas pela palavra: você precisa nascer do Espírito. Só entende o que é espiritual aquele que nasceu espiritualmente. Vida natural gera vida natural. Mulheres geram vidas naturais. Homens são um instrumento para que vida natural seja gerada. Mas a vida espiritual e celeste somente pode ser gerada por gente que também tem a vida espiritual. Que assim como o eunuco, sejamos sedentos pela palavra de Deus. Que assim como Filipe, preguemos o Evangelho de Cristo a qualquer um que chegue ao nosso lado, sem distinção, mas que a gente possa ser instrumento do Senhor na vida daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Vamos orar nessa hora, meus irmãos. Baixe sua cabeça nesse momento. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada nessa noite. Meu desejo, como instrumento do Senhor, é que o Senhor aplique e gere frutos no coração do teu povo. Que eles saiam daqui com o espírito fortalecido no Senhor.
Que daqui saiam pessoas que ouçam de uma maneira mais sensível a voz do Teu Espírito Santo. Se tem algumas pessoas aqui com medo ou com dúvida daquilo que é a Tua voz, Senhor, testifica de uma maneira mais clara, porque a Tua voz é inconfundível, Senhor. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque só o Senhor tem poder de transformar e de salvar. Assim como foi com o oficial etíope. Aquele homem entendeu, sim, ele entendeu. A tua palavra é clara em dizer que ele entendeu a verdade do Evangelho. O coração estava pulsando. Filipe o batiza. Testifica da vida com o Senhor. Que daqui nessa noite saiam pessoas que vão falar aos quatro ventos que só o Senhor é Deus. Que daqui saiam pessoas que vão ser instrumentos do Senhor para ser agente de transformação na vida de alguém. Senhor, nos usa para louvor da Tua glória. Faz com que possamos gerar outras vidas espirituais. Nos preenche da Tua graça e do Teu Espírito, Senhor. Nós oramos com um coração muito grato por tudo que o Senhor tem feito diante de nós. Em nome de Jesus. Amém.